Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre um assunto muito oportuno, que é sobre o carnaval. Eu quero estar aqui trazendo para vocês um estudo falando a respeito do carnaval. Afinal de contas, você sabe como surgiu o carnaval? Como ele chegou no Brasil? Você sabe qual é o contexto histórico a respeito dessa festa tão popular aqui no nosso Brasil, que é o carnaval? Bom, eu quero trazer esse estudo aqui para que você possa aprender mais um pouco a respeito desse assunto, a respeito dessa festa que é tão popular no nosso país. Bom, meus amados irmãos, o mês de janeiro está finalizando e o mês de fevereiro está prestes a iniciar. Com ele nós sabemos que vem a chegada também do carnaval. E sabemos que o carnaval é uma festa onde as pessoas elas se jogam, para fazer a vontade da carne. Nós sabemos que muitas pessoas extrapolam, e até ultrapassam os limites das suas vontades, e acabam fazendo aquilo que talvez nem elas imaginavam que iriam fazer. Então, assim, eu quero trazer um estudo aqui falando para vocês a respeito do carnaval. Bom, para começarmos, eu gostaria de ler um texto com vocês, uma passagem da Bíblia, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, que diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, meus irmãos, ao lermos esse texto, essa passagem das Escrituras, onde Paulo escreve aos Gálatas, nós vemos com muita clareza que esse texto por si próprio, ele fala sobre o carnaval. Talvez nós nem precisaríamos fazer um estudo sobre o carnaval, mas sim só ler esse texto aqui. Ele por si próprio já fala sobre o carnaval. Mas vamos usar esse texto como texto base para o nosso estudo de hoje, tá certo? Bom, neste momento eu gostaria de pedir que você prestasse bastante atenção em tudo que eu vou estar falando aqui neste momento. É importante você prestar atenção para que você compreenda com muita clareza o estudo que nós vamos apresentar aqui neste momento. Bom, para iniciarmos o nosso estudo de agora, é importante nós sabermos pelo menos de 3 coisas a respeito do carnaval. Primeiro, a festa do carnaval está ligada ao catolicismo romano. É isso mesmo. Talvez você deve estar se perguntando, mas o que é com o catolicismo romano? O que o carnaval tem a ver com o catolicismo? Tem muita coisa a ver. Daqui a pouquinho eu vou estar explicando para os irmãos o porquê. Segundo, o carnaval não surgiu no Brasil. Por mais, irmãos, que o nosso país é conhecido como o país do futebol e o país do carnaval, o carnaval ele não surge no Brasil. E terceira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é que a festa do carnaval ela é muito mais antiga do que nós imaginamos. A festa do carnaval ela não surgiu há pouco tempo atrás, mas sim ela surge há muitos e muitos anos atrás. Inclusive, ela é anterior até mesmo ao cristianismo. Eu vou estar explicando neste momento o porquê. Bom, vamos lá. Irmãos, há muito tempo atrás, existiam alguns povos, como os egípcios, os babilônicos, os gregos, e que faziam celebrações, festividades, em celebrações aos seus deuses. E por que eles faziam isso? E quando eles faziam isso? Essas festividades elas eram feitas lá no hemisfério norte. Para quem não sabe, o hemisfério norte é lá do outro lado do mundo. E esses povos faziam essas festividades, no fim do inverno
ou no início da primavera. E por que esses povos faziam essas festividades? Eles festejavam aos seus deuses, né, por conta da agricultura. Então, essas festas estavam ligadas à questão da agricultura. Porque assim, irmãos, esses povos, eles acreditavam que todo o período, né, de toda a produção agrícola que eles tinham, desde o do momento da plantação até o momento da colheita, quando eles tinham uma boa colheita, uma boa fartura de colheita, eles acreditavam que aquela colheita e toda a sua produção agrícola, eles conseguiam sucesso nessa produção devido aos deuses deles, né, proporcionar essa boa produção. Então eles acreditavam que quando eles tinham uma boa fartura, uma boa colheita, eram os seus deuses que proporcionavam isso, né? Então a gente vê que já é um grande engano, né? A palavra de Deus diz que do Senhor é a terra, né? E tudo o que nela há. Então tudo pertence ao Senhor. Bom, então era isso que esses povos faziam. Eles faziam festividades, né? E como forma de agradecimento e celebração aos seus deuses por conta da boa colheita, da boa fartura que eles tinham na sua produção agrícola. Bom, agora eu gostaria de falar sobre essas festas, né, que esses povos faziam, e nós vamos perceber, amados irmãos, que alguns elementos, né, que tinham nessas festas nós vemos no carnaval nos dias de hoje. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse exato momento sobre esse ponto, né, que eu gostaria de falar. Como que era feito as festas, né, no Egito? Bom, no Egito as festas eram celebradas com rituais, né, à deusa Ísis. Ísis era uma deusa egípcia e era considerada, irmãos, a deusa da fertilidade e deusa também protetora dos marinheiros. O que acontecia? Os egípcios eles faziam o cortejo num barco atravessando o rio Nilo. É por isso que muitos carros que vemos no carnaval hoje, que vemos, né, no desfile de carnaval, tem um formato de barco. Então nós vamos perceber muitos carros alegóricos nos desfiles, né, no carnaval hoje, aqueles desfiles de escola de samba. Muitos carros têm aqueles carros alegóricos, tem um formato de quê? De barco. Então, segundo alguns historiadores, a origem, né, do carro alegórico vem daí, né, do Egito. Por quê? Porque as festas que eram feitas no Egito, né, eles faziam, né, um cortejo no barco atravessando o rio Nilo, né? Então, provavelmente, o carro alegórico, né, a origem do carro alegórico vem daí, das festas que eram feitas no Egito. Interessante isso, né, irmãos? Bom, agora vamos falar da festa da Babilônia, né? Na Babilônia era muito comum, nesses períodos de festa, irmãos, acontecer uma tradição chamada de sanceia. A sanceia era uma prática onde o rei fazia a troca de papéis com um prisioneiro. Acontecia da seguinte maneira, irmãos. Durante alguns dias, o prisioneiro assumia o lugar do rei, ele se vestia como rei, comia como rei, né, dormia como rei. Porém, depois de alguns dias, ele era morto como sacrifício aos deuses babilônicos. Por isso que hoje no carnaval, muitos se fantasiam, pois a fantasia é para representar vários personagens. Bom, então aqui nós vamos ver a origem, provavelmente, né, historicamente falando, a origem do quê? Das fantasias. Porque tinha essa tradição, né, chamada sanceia lá na Babilônia. Porque o rei ele ficava no lugar do prisioneiro e o prisioneiro no lugar do rei. Ou seja, tinha a troca de papéis, né? Então isso representa o que? As fantasias. Então quando no carnaval alguém se fantasia, né, então ele está ali representando um personagem. Então provavelmente também a origem da fantasia ela vem dessa festa que acontecia na Babilônia. Bom, agora nós vamos falar sobre as festas que aconteciam, né, em Roma. Vamos falar agora da festa bacanal. Em Roma eram feitas as festas bacanais em homenagem ao deus Baco, ou Dionísio para os gregos, né? Baco era o deus do vinho e dos prazeres. As festas eram regadas a muitas bebidas e danças. E diz a história que as profetisas, irmãos, elas se vestiam de peles de leão e aconteciam muitas orgias nessas festas, ou seja, todo tipo de imoralidade sexual. Então, irmãos, era assim que eram as festas bacanais.
bacanais, né? Vem de uma celebração ao deus Baco, né? Eram as festas que eram feitas ao deus Baco. Baco era o deus do quê? Do vinho e do prazer. Vinho é o quê, irmãos? Vinho é uma bebida. O que mais a gente vê no carnaval hoje é o quê? Bebida. Baco também era o deus do prazer. O que mais a gente vê no carnaval hoje? Imoralidade sexual, ou seja, prazeres da carne. Então você pode perceber que nessas festas nós estamos vendo elementos que nós encontramos com muita clareza hoje, né, na festa de carnaval. Mas vamos lá, vamos continuar. Deixa eu falar um pouco para vocês agora sobre a festa da Saturnália. Essa festa, né, a Saturnália, é a festa que mais se aproxima do carnaval dos dias de hoje. E como que acontecia essa festa? A Saturnália era uma festa que era feita em homenagem ao deus Saturno. Na mitologia grega, Saturno era o deus que representava muitas coisas, principalmente o deus da agricultura, irmãos. E essa festa ela começava em 17 de dezembro, bem antes das outras festividades pagãs. E nesse festival era marcado por muita comida, bebida e também acontecia as trocas de papéis sociais. Os escravos se vestiam de príncipe, os príncipes se vestiam de escravos e muitos também nessa época usavam máscaras para ninguém saber quem era quem. Bom, então irmãos, a festa Saturnália, né, é uma festa que, como eu falei aqui para os irmãos, eram feitas, né, em homenagem ao deus Saturno. E nessa festa tinha muita troca de papéis sociais, né? Então nessa festa, quando ela acontecia, os escravos, por exemplo, eles eram liberados, né? E muitos se fantasiavam e muitos usavam o quê? Máscaras. Então assim, a origem da fantasia, né? Como eu falei lá veio da Babilônia e também, mais evidente ainda, dessa festa, da festa Saturnália, né? E muitos também usavam máscara, ou seja, então a origem da máscara também vem daqui. E por que muitos usavam máscaras? Porque era assim, nessa festa, por exemplo, um escravo, ele poderia ficar com a princesa sem saber que a princesa era princesa, e a princesa ficar com o escravo sem saber que o escravo era escravo. Por conta do quê? Da máscara, né? Porque muitos nessa festa andavam assim disfarçados, né? Por conta da fantasia e também das máscaras, né? Então assim, nós vemos que a origem da fantasia também vem daqui e também das máscaras. Então, vai juntando os pontos, ó. Nós falamos sobre o carro alegórico, né? Nós falamos sobre fantasia e máscara, bebida, prazeres, né? Que é o que mais se vê no carnaval nos dias de hoje. Bom, mas deixa eu falar também sobre mais uma festa, que é a festa da Lupercalia. A festa da Lupercalia era uma festa que era feita no dia 15 de fevereiro, em homenagem à deusa Fébroa. Fébroa era a deusa da febre. Por que fevereiro tem esse nome? Você já se perguntou? Por que fevereiro tem o nome fevereiro? É por causa, irmãos, da deusa Fébroa, né? Porque Fébroa, diz a história que no mês de fevereiro, essa deusa vinha e deixava as pessoas com febre. Obviamente, né, que isso era uma possessão demoníaca, né? E aí, irmãos, por conta disso, o que acontecia? As pessoas ficavam com febre e elas tiravam as suas roupas e saíam nas ruas para festejar e fazer promiscuidade, ou seja, desordem moral ou imoralidade sexual. Então, essa deusa Fébroa, era isso que acontecia, né? Ela vinha, deixava o povo com febre, repetindo, né? Isso era uma possessão demoníaca, né? E as pessoas saíam pela rua para fazer todo tipo de imoralidade sexual. Então, por isso que tem esse nome fevereiro, né? Fevereiro lembra o quê? Lembra ferver, né? Aquecer. E ferver lembra o quê? Lembra febre, né? Aquecer. Por causa da deusa Fébroa. Então, o que mais nós vemos hoje no carnaval? Pessoas tirando as suas roupas, né? Tirando as suas vestes, né? E fazendo todo tipo de imoralidade sexual. Bom, nós gastamos aqui um bom tempo, né, falando sobre essas festas que aconteciam no passado. Eu sei que para muitas pessoas ficam um pouco impacientes, né, de falarmos sobre esse contexto histórico, mas é importante eu falar sobre isso, irmãos, para você compreender melhor a origem do carnaval, né?
Então, eu quis falar sobre essas festas porque essas festas nós vemos aqui que tem elementos, né, que nós encontramos no carnaval nos dias de hoje. Então, nessas festas, o que nós falamos aqui? O que nós abordamos? Abordamos sobre o carro alegórico, né, sobre as vestimentas, as fantasias, né, a máscara, a bebida e todo tipo de imoralidade sexual. Tudo isso aqui que eu acabei de falar para os irmãos, nós encontramos aonde? No carnaval. Por isso que a festa do carnaval ela é muito, muito antiga. Bom, vamos lá. Mas talvez você esteja se perguntando, mas irmão Reinaldo, você falou que o carnaval ele está ligado ao catolicismo romano. O que a Igreja Católica tem a ver com o carnaval? Bom, tem tudo a ver e eu vou estar explicando para os irmãos a partir de agora. Amados irmãos, no ano 70, depois da morte de Cristo, o general Tito ele invade Jerusalém por conta dos judeus terem negado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Os irmãos podem conferir depois, lá em Mateus capítulo 27, Pilatos vai estar julgando Jesus, né, diante dos judeus. Então Pilatos faz uma pergunta para os judeus: por que vocês querem crucificar esse homem? Que mal esse homem fez? Então os judeus falaram bem assim, irmãos: crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha só, irmãos, o que esses judeus pediram foi algo muito, muito sério. Que o sangue de Jesus caia sobre eles, sobre os filhos dele, né? Então é como se esses judeus estivessem falando assim: não, que ele seja crucificado. Pode botar o sangue dele na nossa conta e na conta dos nossos filhos. Irmãos, então o que os judeus estavam pedindo era algo muito, muito sério, né? Muito sério mesmo. Por conta disso, no ano 70, depois da morte de Cristo, Jerusalém é invadida pelo general Tito, o templo é destruído, e como cumpre, né, a profecia de Jesus, descrito lá em Mateus capítulo 24, Marcos 13, né, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E por conta disso também, os judeus foram esparramados pelo mundo inteiro, foram humilhados, né? Quem é que não lembra aqui do Holocausto de Hitler, onde 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler, né? E outros tipos de perseguições que aconteceu, né, aí pelo mundo inteiro aos judeus. Tudo isso por conta de negar Cristo, né, como seu Salvador, como seu Senhor. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Muitas pessoas têm que tomar muito cuidado quando elas rejeitam a Jesus ou quando ridicularizam Jesus Cristo. Então isso é muito sério. Jesus ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Só tem salvação para o ser humano através de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Ele pode salvar, irmãos. Ele é o único que nos dá acesso ao céu, que nos dá acesso a Deus. Ele é o nosso Salvador. Bom, depois disso, né, nos primeiros séculos, nós vamos encontrar uma grande perseguição à Igreja de Cristo e a alguns judeus também que foram expulsos da sua terra, né, da sua nação. Muitos crentes foram perseguidos, né, muitos crentes foram jogados no Coliseu e para serem devorados pelos leões, para serem pisoteados pelos touros. Então foi um período assim de muita perseguição, os primeiros séculos após a morte de Cristo. Até que chega o terceiro, quarto século e um homem chamado Constantino, né, imperador Constantino, imperador romano, ele se converte, entre aspas, a Cristo Jesus. Então, quando Constantino se converteu, nasce também a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E aí, amados irmãos, o que Constantino faz? Constantino ele faz do cristianismo a religião mundial daquela época. Naquela época, o Império Romano era um império que dominava o mundo inteiro, né? Então, Constantino fez do cristianismo a religião mundial daquela época. Então, assim, muitas pessoas vinham e se tornavam cristãs, não por conversão, né, mas sim por conveniência. Eles vinham e se tornavam cristãos, porque se não fosse cristão, não se tornasse cristão, eles perderiam ponto com o imperador. Então muitos se tornavam cristãos por conta disso, né? Eles se tornavam cristãos mais por questão de interesse, né? Bom, e aí com o surgimento da Igreja Católica,
né? A Igreja Católica, ela acaba trazendo muitos dogmas, né? Muitos ensinos, e um deles, que é muito conhecido nos dias de hoje, que é a famosa Quaresma, né? Então a Igreja Católica, ela criou esse ensino chamado de Quaresma, que é uma prática muito conhecida nos dias de hoje, né? Pelo catolicismo romano. Para quem não sabe, a Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa, né? Então, antes da Páscoa, né, o católico ele fica 40 dias fazendo um jejum em preparação para a chegada da Páscoa. Então, nesse período de 40 dias, o católico geralmente não come carne, né? Uma coisa interessante, para quem não sabe, muitas pessoas ensinam assim, muitas pessoas dizem, né? Não, no dia da Semana Santa você não pode comer carne. Mas na verdade, o católico, que é católico roxo, né? Popularmente conhecido, o católico tradicional, ele não come carne, não é só na Semana Santa. Ele não come carne durante 40 dias, né? Que é no período da Quaresma. Então muitas pessoas não sabem disso, né? Tem gente que acha que não pode comer carne é só na Semana Santa, mas segundo a tradição católica, você não pode comer carne durante os 40 dias, né, que antecede a Páscoa, que é 40 dias da Quaresma, né? Bom, e o que o Carnaval tem a ver com isso? Agora é que começa a ficar interessante o estudo, irmãos. Vamos lá. A palavra Carnaval, o que significa a palavra Carnaval? A palavra Carnaval é uma palavra latina, né? Que na pronúncia é pronunciado carnevale, né? Carnevale, que significa adeus à carne. Ou seja, o significado tem o período da Quaresma, né? Então tem o Carnaval, ou seja, carnevale, adeus à carne, ou seja, eu vou dar adeus para a carne e vou começar a fazer o período, né, de jejum de 40 dias. E esse período de jejum é feito para representar o período de jejum, né, o jejum que Jesus fez no deserto, né? Então é como se fosse um simbolismo do jejum que Jesus fez de 40 dias. Então carnavale, carnaval, né, que é carnevale em latim, é assim que pronuncia, que significa adeus à carne. Então eu vou dar adeus à carne, não vou comer carne para mim tirar um período de jejum de 40 dias, né? Vou fazer uma penitência. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, como a Igreja Católica, ela colocava esse ensinamento, aí muitas pessoas não podiam comer carne nesse período da Quaresma. Aí o que as pessoas faziam? Elas faziam o seguinte, bom, já que nós vamos ficar 40 dias sem comer carne, então antes de começar a Quaresma, vamos forrar o bucho de carne, vamos comer carne com força, né? Para depois, já que a gente vai ficar 40 dias sem comer carne, então vamos comer carne com força, né? Para a gente ficar meio que preparado. Acontecia isso mesmo, amados irmãos, né? Mas aí é o seguinte, as pessoas elas não ficavam só sem comer carne durante 3 dias, né? Mas também elas praticavam aquelas festividades que eu acabei de falar aqui para os irmãos agora há pouco, né? Principalmente a festa da Saturnália. Então eles não ficavam só enchendo o bucho de carne, mas eles ficavam também praticando essas festividades. Aí o catolicismo, o que ele faz? Ele faz de tudo para acabar com essas festividades pagãs. Eles fazem de tudo, mas como eles viram que eles não conseguiam fazer isso, acabar com essas festividades, aí o que eles fazem? Aí entra aquela famosa frase, né? Se você não consegue vencê-los, junte-se a eles. Então, eles acabaram deixando as pessoas praticar essas festividades, né? E encher o bucho de carne. Então, aí eles pegaram e oficializaram a festa do Carnaval. O Papa Gregório, no ano 590, ele pega e oficializa o Carnaval, a festa do Carnaval, né? Atrelada aí ao catolicismo romano. Bom, mas eu vou explicar aqui. Na prática, como que funciona? Funciona da seguinte maneira, irmãos. Tem a Páscoa, né? Antes da Páscoa, 40 dias, né? Que é a Quaresma. E antes da Quaresma, antes dos 40 dias, Carnaval.
Carnaval ele sempre vai cair na segunda-feira. Sempre. Por quê que tem que cair na segunda-feira? Porque são 3 dias de carnaval. Então tem segunda-feira carnaval. Bom, em alguns lugares já começa na sexta-feira, né? Mas o calendário, assim, oficial mesmo, ele começa na segunda-feira. Então começa na segunda-feira, na terça-feira, né? Segunda, terça. Aí vem na quarta-feira, que é o terceiro dia. E aí é a conhecida quarta-feira de cinzas. Entendeu, irmãos? Então começa o carnaval na segunda, na terça. Aí na quarta-feira, chega a quarta-feira de cinzas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe qual é o significado da quarta-feira de cinzas? Vamos lá, vou explicar para os irmãos. Acontecia da seguinte maneira: na antiguidade, antes da quaresma, as pessoas praticavam o carnaval, né? Enchiam o bucho de carne na segunda-feira e enchiam o bucho de carne na terça-feira, né? E também ia fazer aquelas festividades, como eu expliquei aqui para os irmãos. E aí, pegava na segunda, na terça. Quando chegava a quarta-feira, que é chamada quarta-feira de cinza, por que é conhecido como quarta-feira de cinza? Porque isso acontecia porque o padre, né, o sacerdote, ele vinha, pegava o dedo, passava na cinza e fazia o sinal da cruz na cabeça da pessoa. Tipo falando assim, ele queria dizer o seguinte: já que você foi e curtiu o carnaval, eu vou pegar aqui a cinza, vou fazer o sinal da cruz. E por que a cinza? Porque a cinza na Bíblia, ela representa arrependimento, irmãos. Então, o padre, ele pegava e passava a cinza na testa da pessoa, fazia o sinal da cruz, né? Tipo assim, dizendo para a pessoa que ela estava perdoada, né? De ela ter curtido o carnaval. Você está perdoado por ter curtido o carnaval, agora você vai fazer a quaresma. Então, tipo assim, era um tipo de perdão pela curtição que o cara tinha feito na festa de carnaval, para então fazer a quaresma. Para você ver, né? Que hipocrisia, né, irmãos? É uma baita de uma hipocrisia. Mas era assim que acontecia, irmãos. Então, por isso que o carnaval ele está ligado ao catolicismo romano. E até hoje funciona desse jeito. As pessoas curtem o carnaval, enchem a cara, faz aquilo que ultrapassa o limite, né, da vontade humana, do desejo da carne. Aí na quarta-feira de cinza vem pedir perdão ao padre, para depois começar a quaresma. Que hipocrisia, né, irmãos? Que hipocrisia. Mas é assim que, na prática, é assim que funciona. Agora, uma coisa interessante. Vocês já pararam para pensar que o carnaval sempre cai em data diferente? Sempre, todo ano, no mês de fevereiro, começa na segunda-feira, né? E tem que ser na segunda-feira por conta da quarta-feira de cinza, né? Então, repetindo, começa segunda, terça e quarta, né? O carnaval 3 dias. Termina na quarta-feira, que é a quarta-feira de cinzas, né? Que dá o início da quaresma até a chegada da Páscoa. Ou você já percebeu que sempre cai em data diferente? Você já fez essa pergunta, que o carnaval sempre cai em data diferente? Por que acontece isso? Isso acontece, amados irmãos, por conta da Páscoa, né? Porque a Páscoa, nós celebramos a Páscoa judaica, né? E aí o que acontece? Isso está ligado à questão do calendário. Olha só, o nosso calendário não é como o calendário judaico. O nosso calendário é o calendário gregoriano, que é o calendário de 30, que geralmente tem 30 a 31 dias, né? Só a questão de fevereiro, que é menos dias, 28 dias. Mas em outro vídeo eu explico por que fevereiro só tem 28 dias. Não vou explicar agora para não alongar muito o nosso estudo. Então o que acontece? O calendário gregoriano é sempre 30 a 31 dias no máximo. Aí, só que o calendário judaico, ele não é como o calendário gregoriano. O calendário judaico ele é regido pelas fases da lua, né? Pelo calendário lunar, né? Por que pelo calendário lunar? Porque a lua ela tem o quê? 4 fases, né? Se não me engano é lua nova, lua cheia, quarto crescente e minguante, né? Depois vocês me corrigem nos comentários se eu estiver errado. Então são 4 fases, cada fase é uma semana, então dá 28 dias, né? O calendário lunar. Então, se nós formos vermos pelo calendário judaico, então nunca vai bater a data do carnaval ser uma data fixa, por conta do calendário judaico. É por essa questão, né?
Bom, alguns dizem que alguns empresários, né, eles tentam sim fazer uma negociação para desvincular o carnaval com a Páscoa, né, para sim fixar a data de um carnaval como uma data única, né, e não ficar sobre essa questão de mudar as datas, né, a cada ano. Bom, agora nós vamos falar sobre o início do carnaval aqui no Brasil, né? Como que o carnaval chegou no Brasil? Bom, como eu disse aqui para os irmãos, na época do catolicismo, né, essa prática que era o carnaval, que foi oficializada pelo Papa Gregório, né, no ano 590, o catolicismo ele se esparramou pelo mundo inteiro, né? E aí o carnaval ele tem início aqui no Brasil no século XVI. O carnaval ele chegou no Brasil através dos portugueses, né? E o carnaval, quando ele tem início aqui no Brasil, ele não era como as festas do carnaval, não é como os dias de hoje, né? Com blocos gigantescos, né? Com escolas de samba, com trio elétrico, não. O carnaval ele começa aqui no Brasil, amados irmãos, no século XVI, com uma brincadeira que era chamada de entrudo. Essa brincadeira acontecia assim, as pessoas saíam nas ruas, né? E aí ficavam festejando, né? Jogando bolinhas de cera, né? Com água cheirosa dentro, ou outros era com água fedorenta. Aí jogava lama, jogava fruta, era uma baderna danada. Era uma brincadeira de rua, né? Que acontecia. E aí, amados irmãos, com o passar do tempo, essa brincadeira ela foi perdendo força, né? Algumas pessoas não gostavam dessas brincadeiras, porque pensa aí, tinha pessoas que passavam na rua que não queria fazer essas brincadeiras, mas os caras não estavam nem aí, né? Ia lá fazer a farra deles e jogavam coisas nos outros e alguns ficavam com raiva e aí muitos entraram na justiça para tentar cancelar essa brincadeira, né? Enfim, do século XVI em diante, só essas brincadeiras foram perdendo a força até chegar o século XIX. No século XIX, chega no Brasil as festas de bailes inspiradas, né, na França. Então, a brincadeira chamada entrudo, ela teve seu fim e no século XIX chega no Brasil as festas, né, de bailes inspiradas na França. Aí em diante, o carnaval ele vai tomando uma proporção diferente. Depois vem as escolas de samba, né? No ano de 1929 surge a primeira escola de samba, que é o Deixa Falar, né? E daí em diante vão surgindo outras escolas de samba, como Mangueira, né, que é muito conhecida, Estácio de Sá, Portela, né, e por aí vai, entre outras escolas que vão surgindo com o passar do tempo. Bom, agora vamos falar sobre o início do trio elétrico. Olha que interessante, hein? Vamos lá. O trio elétrico, irmãos, ele teve início com os dois brasileiros chamados Dodô e Osmar, no ano de 1950, onde eles usaram um carro, né, com 2 alto-falantes. Esse carro chamava Fubica. E vou colocar aí na tela para vocês a foto, né, de como era esse carro, a Fubica. Vocês estão vendo aí? Então o carro era assim, era a Fubica, né? Tinha 2 alto-falantes, um na frente e outro atrás, né? E aí, esse aí é o primeiro trio elétrico a surgir no Brasil, né? Olha essa outra imagem para vocês verem. É uma imagem, né? As pessoas em cima da Fubica, né? Farreando, né? E aí levando as pessoas a festejar o carnaval. Então esse é o primeiro trio elétrico. E depois disso, irmãos, foram surgindo outros trio elétricos, né? Como vocês estão vendo aí na tela. Através de caminhões, né? E foram evoluindo, tomando uma proporção maior. E hoje tá aí do jeito que nós vemos hoje, né? Os trio elétricos. Bom, vamos lá. O samba. E como surgiu o samba no carnaval? Bom, o samba, irmãos, ele chega ao Brasil através da cultura africana. Os africanos, eles praticam, irmãos, vários tipos de rituais, onde a dança está incluída nesses rituais, principalmente o samba, né? Então o samba ele é oriundo, né? Ele tem origem lá da África, né? Aliás, muitos cultos que nós vemos hoje, cultos afro, né? Como macumba, rituais que acontecem nos dias de hoje, macumba, candomblé, até a própria capoeira, né?
samba, todas essas práticas, ela vem da África, né? Então, são origens lá da África. Bom, uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês, já que nós tocamos nesse assunto sobre macumba, né? Sobre candomblé. Alguns estudos, né, irmãos? Algumas pesquisas que eu fiz quando eu estava preparando esse estudo. Algumas pessoas dizem, né, que na época de carnaval, os terreiros de candomblé, eles se fecham, né? Algumas pessoas falam isso, que os terreiros de candomblé se fecham. E isso faz totalmente sentido. E alguns dizem que fecha, por quê? Porque as pessoas, elas estão lá no carnaval, festejando, fazendo a vontade da carne, né? Então é onde as entidades, elas ficam mais fortes, né? Porque é como se elas se alimentassem, né, daquele desejo que as pessoas estão praticando e realizando, que é a vontade da carne. Não sabia disso, e faz totalmente sentido, né? Mas aí é uma curiosidade que eu descobri aí quando eu estava fazendo esse estudo, né? Que eu aprendi, na verdade, não descobri, mas que aprendi, né? Bom, agora nós chegamos num ponto que é um ponto muito importante, né? Que é uma pergunta muito importante para os cristãos, que é a seguinte pergunta: o cristão pode comemorar carnaval? E aí? O cristão pode ou não pode comemorar carnaval? O cristão pode ou não pode participar de festas? Você faz a pergunta para a pessoa: bom, vem cá, vamos lá. Você é amigo de Jesus? O crente vai falar assim: claro que eu sou. Aí você fala assim para ele: bom, vamos lá. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, Jesus diz bem assim, ó: vocês serão meus amigos se vocês fazerem o que eu mando. Então, vamos ver o que Jesus manda fazer na sua palavra, porque tudo que ele manda fazer está registrado na Bíblia, né? Está na Bíblia, que é a sua própria palavra, né? Então, vamos ver o que Jesus manda fazer na sua palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, o que Jesus manda fazer na sua palavra? O que ele diz na sua palavra? A palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, se torna inimigo de Deus. Então, o que são as festas? Festas são coisas do mundo. Jesus falou, quer ser meu amigo? Faça o que eu mando. E o que ele manda fazer na sua palavra? Ele manda dizer, né? Ele manda nós sermos amigos de Deus. Mas para sermos amigos de Deus, nós temos que ser inimigos do mundo. E se nós nos tornamos amigos do mundo, acabamos de nos tornar inimigos de Deus. Então não dá para negociar, irmãos. Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E não para por aí. 1 João, capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem ama as coisas do mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Então, é incompatível. Não tem como cristãos amar o mundo, amar as coisas do mundo, né, e querer amar a Deus. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, se torna inimigo de Deus. Então não dá para negociar. E como como Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Para nós não se conformarmos com este mundo, mas devemos transformarmos pela renovação da nossa mente para que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não dá para ser amigo do mundo, é inegociável. Não dá para um cristão ir para a festa, porque festas são coisas do mundo e Deus não aprova essas coisas do mundo. Bom, mas talvez os irmãos possam pensar o seguinte: irmão Reinaldo, mas espera aí, você também tem que ser um pouco cauteloso, porque assim, muitas pessoas, irmão Reinaldo, sentem fraqueza. Muitas pessoas são tentadas na época de carnaval. Por quê? Porque no carnaval é festa do mundo, né? Então muitos jovens acabam sendo atraídos por essas festas, né? Por quê? Porque nas festas de carnaval tudo pode, irmãos. É liberado, né? As pessoas fazem a vontade da carne. É uma verdadeira bagunça.
Então, muitas pessoas hoje, né, têm vontade de ir para o carnaval. E quando eu falo muitas pessoas, estou falando de cristãos. Estou falando de cristãos. Muitos cristãos têm vontade de ir para o carnaval. Por quê? Por conta das bandejas, por conta das facilidades, né? Por conta das tentações, por conta das coisas que são oferecidas, né? Então, muitos jovens hoje, principalmente os jovens, né? Não estou falando que só jovem é tentado ir para o carnaval, mas na maioria das vezes, a maioria dos jovens é tentado a ir ao carnaval. Por quê? Porque ali eles vão encontrar muita facilidade, né? Muita bandeja, muita coisa para satisfazer a sua carne. Mas aí, o que nós devemos fazer? Qual o conselho que eu dou para você jovem, ou para você que está aí sentindo tentado a ir ao carnaval? A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, fuja de toda aparência do mal. É isso que nós devemos fazer, fugir de toda aparência do mal. Olha que interessante, irmãos. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo, mas devemos fugir da aparência do mal, fugir das tentações. E eu me lembro aqui, irmãos, de José do Egito. José, quando ele chega ao Egito, por conta da traição dos seus irmãos, Potifar compra ele, né? Leva ele para casa e coloca ele para cuidar das coisas dele, porque ele viu que José era um homem temente a Deus, era um jovem temente a Deus, era um jovem que fazia as coisas certas. Mas aí a mulher de Potifar coloca os olhos em José, então queria de qualquer jeito deitar com José. E era muito comum, né, os escravos se deitarem com seus senhores naquela época. Mas José era diferente, José era um homem, era um jovem temente a Deus. E aí, amados irmãos, a mulher de Potifar coloca os olhos em José e fala: José, deita comigo, José, deita comigo. E José: não, você está ficando maluca? Trairia eu a confiança do meu senhor e do seu marido? E essa mulher começa a insistir. Quando ela viu que José não queria nada com ela, ela agarra José, e José sai correndo e sai e corre da tentação. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que quando a tentação vir, nós não devemos bater de frente. Eu sou bom, eu vou vencer, eu sou forte, eu vou conseguir suportar essa tentação. Não, meu irmão. Quando a tentação vir, fuja. Fuja da tentação. É isso que nós devemos fazer. Fugir da aparência do mal. Por isso que é importante alguns retiros, né, que muitas igrejas fazem nesse período de carnaval. Por quê? Para fugir, meu irmão, fugir dos desejos da carne. É importante, quando a igreja faz um retiro, você ir, né? Nós irmos, né? Para nós fugirmos de toda a aparência do mal. Tem festividade na sua cidade? Saia, se possível for. Vai para um lugar onde você fique mais tranquilo, onde você fuja da aparência do mal. Então, toda vez que vier uma bandeja para nós devemos fugir. Nós não devemos negociar com o pecado, mas sim cortar ele pela raiz. Porque foi isso que Jesus ensinou. Se a nossa mão faz a gente pecar, corta ela e joga fora. Porque é melhor nós entrarmos no reino dos céus sem uma mão do que o nosso corpo todo ir para o inferno. Assim também ele falou do olho, falou do pé. O olho faz pecar, arranca e joga fora. Não é que Jesus falou que a gente tinha que mutilar os nossos membros, né? Cortar literalmente a mão. Não, o que Jesus está querendo falar é o seguinte: corta da sua vida, arranca da sua vida, corta da sua vida tudo aquilo que te faz pecar. Corta e lança fora. Irmão, se o nosso celular faz pecar, a gente está fazendo a gente pecar e está fazendo a gente perder a nossa intimidade com Deus, vamos jogar fora. Se a televisão está fazendo a gente perder a nossa intimidade com Deus, vamos desfazer da televisão. Irmão Reinaldo, você está sendo radical. É isso mesmo. É o que Jesus falou. Seja radical com o pecado. Se tudo isso está fazendo a gente pecar ao ponto de nós nos afastarmos da presença de Deus, vamos deixar isso de mão. Vamos cortar isso das nossas vidas. Foi o que Jesus ensinou. Bom, uma pergunta também que nós devemos fazer é o seguinte: o carnaval glorifica a Deus? Na sua opinião, o carnaval glorifica a Deus? Então, quando alguém fazer essa pergunta, o crente pode ir para a festa? Faça essa pergunta para ele. Quando eu for para uma festa, ou quando você que está perguntando se pode ir para a festa, se você for para uma festa, lá você vai estar indo para glorificar a Deus? Tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo
para a glória de Deus. Vamos pegar só a parte B desse versículo, diz assim, ó: fazei tudo ou façais tudo para a glória de Deus. A pergunta que nós fazemos é: o carnaval glorifica a Deus? Não, meu irmão, o carnaval não glorifica a Deus em coisa nenhuma. Não glorifica a Deus. Eu não me lembro agora qual foi o ano, mas os irmãos lembram, né? Teve um ano que teve um carnaval, não lembro se foi 2020 ou 2019, onde eles teve uma escola de samba lá que eles colocaram a imagem de Satanás e a imagem de Jesus e Satanás arrastando Jesus pelo chão. Gente, que horror, que afronta, né? Que falta de respeito à nossa fé, irmãos. Muitas pessoas falam: nós vivemos no Brasil, o país laico, né? O país onde você tem a liberdade de expressão, o país onde devemos respeitar as religiões. Respeitar a religião o quê? Que respeito as pessoas estão tendo a nossa religião, ao cristianismo? Fazendo isso, irmãos, que coisa mais ridícula que fizeram. Pois é. Aí eu te pergunto, o carnaval glorifica a Deus desse jeito? Pegando a imagem do diabo e maltratando Jesus, arrastando Jesus pelo chão? Irmãos, foi o que eu falei para os irmãos. Não devemos brincar, não devemos, amados irmãos, brincar com a imagem de Cristo. Não devemos zombar de Cristo. Os judeus negaram a Cristo. O que aconteceu? No ano 70, como eu falei aqui no início do estudo, no ano 70, Jerusalém foi invadida, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, os judeus se esparramaram pelo mundo inteiro. Os judeus sofreram humilhação, perseguição, holocausto de Hitler, 6 milhões de judeus morreram, irmãos. Só no ano de 1948 que Israel volta a ser uma nação novamente. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Quando os judeus estavam esparramados pelo mundo, os árabes invadiram as terras. E quando os judeus voltaram para a sua nação, os árabes estavam lá. E aí? E os árabes falaram o quê? Não, a terra é nossa, os judeus. Não, a terra é nossa, vocês que invadiram. E aí tem esse conflito até hoje. Quantas pessoas não morreram? Quantas famílias não foram destruídas? Olha só, irmãos, olha só o perigo que é negar Jesus, o perigo que é zombar de Cristo. Zombaram de Cristo no carnaval, fizeram esse horror, esse absurdo, né? A imagem de Satanás arrastando Cristo no chão. Irmãos, logo em seguida o que veio? O que aconteceu no mundo inteiro? Pandemia. Vocês lembram da pandemia? Então, antes da pandemia vir, aconteceu isso. Eles pegaram a imagem de Cristo, né? Pegaram a imagem de Satanás, uns representantes lá, arrastando Cristo no chão. Logo depois veio a pandemia. Então, cuidado, irmãos. Muitas pessoas têm que tomar cuidado ao mexerem com a imagem de Cristo, a zombar de Cristo. As consequências vêm. As consequências vêm. Quem nega a Jesus ou quem rejeita a Cristo, quem zomba de Jesus, paga um preço muito alto. Muito alto, muito alto. E o que falar, irmãos, a respeito do carnaval gospel? Você sabia que tem um carnaval gospel? Com as escolas, como se fosse escola de samba, com um trio elétrico e tudo? Tem, irmãos, tem. E muitas pessoas fazem isso no intuito de, entre aspas, evangelizar outras pessoas. Olha, irmãos, eu não sou dono da verdade, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas, sinceramente, é muito difícil engolir isso. Porque assim, muitas pessoas falam assim: eu vou pro carnaval porque lá eu vou pregar o evangelho, lá eu vou falar de Jesus para as pessoas. Sabe o que eu acho interessante? É que muitas pessoas que falam isso, antes de ir pro carnaval, não evangelizam ninguém, não falam de Cristo para ninguém, não sai de casa em casa falando de Jesus, falando da palavra. Aí por que só no carnaval quer evangelizar? Faça-me o favor, irmão, dá licença, né? Sua desculpa não cola. E outra coisa, não que eu estou falando aqui, não que eu estou querendo dizer, que Deus não possa levantar alguém para evangelizar no carnaval. Pode, e já aconteceu isso. E muitas almas foram ganhas para Cristo, né? Mas, irmãos, tem que ser um preço muito alto a se pagar, né? Então, essas pessoas que fizeram isso,
passaram muitos dias jejuando, se preparando espiritualmente falando, né? Com jejuns, orações, leitura da palavra, porque não é brinquedo não, irmãos. A coisa é séria. Você ir para o carnaval evangelizar, pelo fato de você dizer que é cristão, você corre o risco de você ser violentado, né? E outra coisa, você quer ir mesmo no intuito de evangelizar, tem um perigo muito grande, porque você vai ver muitas pessoas com roupas curtíssimas, né? Muitas pessoas sem roupas, muitas pessoas se prostituindo em plena luz do dia, em plena praça pública, entendeu? E aí, você vai estar preparado para ver isso? Então, assim, é um perigo muito grande. Não estou dizendo que Deus levante alguém para evangelizar no carnaval. Porém, é um preço muito alto a se pagar, né? Então, mais o que eu estou querendo dizer é o seguinte: muitas pessoas usam isso como desculpa, né? Ah, eu estou indo para evangelizar, mas na verdade é uma desculpa para ir curtir o carnaval. Então, toma muito cuidado, irmãos, muito cuidado. É igual pessoas que falam o seguinte: ah, eu sou crente, mas está tendo uma festa ali. Pode ser que não seja de carnaval, né? Mas, sei lá, um exemplo, uma festa junina. Ah, tá tendo a festa junina. Ah, a festa de São Pedro. Tá tendo a festa de São Pedro. Eu não vou lá curtir a festa, não. Só vou dar uma olhadinha de longe, né? Não tem problema não, né? Só uma olhadinha. Ah, meu irmão, cuidado com essa olhadinha. Cuidado. Foi através dessa olhadinha que Davi pagou um preço muito alto. Lembra de Davi? Estava lá no seu palácio dormindo, acordou, né? E aí viu Betseba tomando banho. Aí deu uma olhadinha. Ah, meu irmão, essa olhadinha que ele deu foi o suficiente para causar um estrago na vida dele. Olhou para Betseba, mandou chamar. Quem é aquela ali? Aí os guardinhas foram lá e falaram: ó, é a mulher de Urias, o Eteu. Ou seja, em outras palavras, é casado Davi. Davi poderia parar por ali, porque ele conhecia a lei, ele sabia o que era adultério, né? Ele conhecia os 10 mandamentos. Mas não. Ele quis seguir em diante. Foi, deitou com Betseba, e os irmãos conhecem toda a história, né? Daí veio as desgraças na vida de Davi. Deitou com Betseba, matou Urias, né? Então Davi, ele não foi culpado só de adultério, ter cometido adultério, não. Ele foi culpado também por ele ter cometido assassinato. Ele mandou matar Urias. E daí, meus irmãos, como o profeta disse, né? Acho que foi Natã ou Samuel, não me lembro agora. A espada jamais se apartará da tua casa. Ou seja, sempre vai vir consequências para você, Davi. Então o filho que ele teve com Betseba morreu, né? Depois de um tempo ele teve Salomão, teve outros filhos também. E o que aconteceu? Ele tinha uma irmã chamada Tamar. Ela foi estrupada pelo seu próprio irmão, Aminon. Aí depois Absalão, ele mata Aminon, né, por ter estrupado sua irmã. Depois Absalão, ele se rebela contra Davi. E aí, por conta disso, ele morre também. Enfim, a vida de Davi foi um inferno. Por causa de quê? De uma olhadinha. Então toma muito cuidado, irmão. Esse negócio de: eu vou ali na festa, eu vou dar uma olhadinha. Cuidado. Pode ser uma brecha, né, para o diabo fazer um estrago na sua vida. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Bom, e para encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu quero falar sobre quais são as consequências que o carnaval pode trazer para as nossas vidas, ou para a vida daqueles que estão querendo ir curtir o carnaval, ou que já é acostumado a curtir o carnaval, né? Vamos lá, a primeira consequência que o carnaval pode trazer: acidentes. Meus amados irmãos, o que tem de números de acidentes em carnaval não é brincadeira. É muito acidente, muito acidente. Porque pensa bem, as pessoas vão pro carnaval, curte, aí vem embora para casa com sono, né? Com a cara cheia de bebida, muitas pessoas drogadas, né? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que muitas pessoas vão sofrer acidente. Isso é inevitável, irmãos. Acontece, sempre acontece. E o pior de tudo não é só quando essas pessoas sofrem acidente, mas quando essas pessoas causam acidente com outras pessoas. Pensam bem, tem uma família que está querendo viajar,
só passear, né? Ou ir para casa de um parente. Aí de repente vem um doido aí em um carro, vindo da festa de carnaval com a cara cheia de cachaça, cheia de sono, e aí vai, bate num carro dessa família. Aí além desse motorista tirar sua própria vida, tira a vida também de outra família. Então as consequências sobre o carnaval em relação ao acidente é muito, mas muito grande, né? Outra consequência que acontece, gravidez indesejada. É o que acontece, meu irmão. Pensa bem, carnaval, né? Muitas meninas adolescentes, né? Aí aquelas tem outras adolescentes amiguinhas, vamos curtir o carnaval, vamos pro carnaval, vai. Aí lá acaba se envolvendo com outros jovens adolescentes, aí muitos acabam não usando preservativo. E aí o que acontece? O inevitável, né? Gravidez indesejada. Aí vem uma série de consequências, né? Muitos acabam abortando, né? E aí muitos adolescentes acabam tendo consequências por conta do aborto. Ou alguns optam por não abortar, mas aí vai ter que pagar um preço muito alto, é uma responsabilidade muito alta, porque vai ter que criar esse filho, né? Aí os pais vão ter que entrar também na jogada para dar apoio, porque ali o jovem adolescente não tem estrutura emocional, psicológica, né? Experiência para cuidar do filho. Olha para você ver, irmãos, a bola de neve que é, né? Olha para você ver as consequências que o carnaval pode causar para as pessoas, né? Outra consequência que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Meus irmãos, quantas pessoas, né, acabam contraindo uma doença sexualmente transmissível no carnaval? Por quê? No carnaval tudo pode, né? Muitas pessoas não estão nem aí, não vai se prevenir, não vai usar preservativo. Vai fazer loucuras, irmãos. Loucuras mesmo. O que você estiver imaginando de loucura, pode ter certeza que muitas pessoas vão fazer bem além daquilo que você está imaginando aí. E aí, meu irmão, é todo tipo de gente se relacionando com outros, pessoas que às vezes nem tem uma intimidade tão profunda, já conhece ali mesmo mesmo dia, mesma noite, acaba se envolvendo. E aí, meu irmão, vai ter o inevitável, né? Que são as doenças sexualmente transmissíveis. O que mais? Uso excessivo de drogas. As drogas, né? Carnaval, muitas pessoas se drogam. Por conta disso, muitas consequências vêm. Overdoses, né? Muitas pessoas ficam loucas, fora de si, e pode acabar cometendo muitas e muitas tragédias por conta do uso excessivo de drogas, né? O que mais? Outras consequências, né? Sujeiras nas ruas. Rapaz, o que fica de sujeira na rua na época de carnaval não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Então é só dor de cabeça para as pessoas que vão limpar as ruas, né? Fica uma coisa assim tão feia, né? Tem ruas aí que fica parecendo um chiqueiro de tanta sujeira, né? Garrafa quebrada, lixo, papel, né? Enfim, é muita sujeira, né? Então é uma das consequências também. Outra consequência, vergonha alheia. Vergonha alheia, irmãos. Pensa aí. Tem muitas pessoas que não vão para o carnaval que necessariamente não são cristãs, mas são aquelas pessoas de família, irmãos, que não gostam desse tipo de coisa errada, sabe? Não é porque a gente é crente, não é somente o crente que vê essas coisas como errado. Tem pessoas que são tradicionais, que não são cristãs, mas gostam da coisa certa, tá entendendo? E aí pensa aí na vergonha alheia, né? Aquelas famílias tradicionais que gostam de seguir as coisas tudo certinho. Aí vem o carnaval, a pessoa fala, rapaz, que baderna, que vergonha para a sociedade. Acontece isso, irmãos, acontece isso. E realmente é uma vergonha o carnaval. É uma baderna, irmãos, é uma coisa assim, sabe? É inacreditável. O que mais? Consequências que pode acontecer no carnaval. Adultério. Adultério, meus irmãos, né? Pensa aí, irmãos, não existe casamento perfeito hoje. Muitos casais, nos dias de hoje, estão passando por crises, né? Estão passando por fases difíceis, né? E hoje, o que acontece? Muitos casais, né, por estar passando por uma situação crítica no casamento, aí vão pro carnaval, chega no carnaval, né? Aí vê lá uma bandeja, uma presa fácil, né? Uma pessoa que você estava tendo amizade, estava tendo intimidade maior, aí acaba o quê? Se envolvendo com essa pessoa. Aí onde o marido trai a mulher, onde a mulher trai o marido, é muito
natural acontecer isso. Então muitos dos adultérios que acontecem hoje é o quê? É onde que acontece? Em qual ambiente? Em festa, né? E carnaval é um prato cheio para a pessoa que quer trair, né? Cometer o adultério. Então é uma das consequências que acontece, né? Então o que tem de hoje casal, né, quebrado, casal assim destruído por conta do adultério, não é pouco, é muitos casamentos destruídos. E no carnaval, muitos casamentos são destruídos, irmãos. Muito. O que mais que acontece no carnaval? Uma das consequências é fornicação. Fornicação também. O que é fornicação? Fornicação, um dos significados é sexo antes do casamento. Adultério é quando tem traição no casamento. E fornicação é quando tem sexo antes do casamento. Vou falar uma coisa para os irmãos. O que mais acontece hoje, nos dias de hoje, é fornicação. Principalmente no meio cristão, no meio evangélico, né? Hoje em dia, tem pessoas que você fala assim, não pode fazer sexo antes do casamento, a pessoa vai chamar você de maluco, né? De tapado, vai perguntar para você em que planeta você mora. O cara vai falar assim, a pessoa vai falar, você tá ficando maluco? Ficar sem fazer sexo antes de casar? Isso não existe. Existe, irmãos. É o que a palavra de Deus nos ensina. Se você praticar sexo antes do casamento, é pecado. E hoje, você que é jovem, talvez você que está ouvindo esse estudo, esse áudio, se você acha que isso é uma coisa normal, você está em pecado. Você está em pecado. E olha, irmãos, o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Olha só. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Agora Paulo vai falar uma lista daquelas pessoas que não vão herdar o reino de Deus. E olha quem que está nessa lista. Presta atenção. Olha só. Ouça. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É interessante, no versículo 10, ele já começa dizendo assim, não erreis, nem os fornicadores. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Então, você que pratica fornicação, ou seja, em outras palavras, no popular, sexo antes do casamento, você está em pecado. E deve se consertar diante de Deus. Não estou aqui falando como um juiz, não, irmãos. Só estou aqui transmitindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá? O que mais? Outras consequências que o carnaval pode trazer para nossas vidas são as brigas. Meu irmão, o que mais se vê no carnaval são as brigas, né? É um quebra-pau, meu irmão. É um quebra-pau. É muita briga. E nessas brigas acaba tendo pessoas mortas, né? Pensa aí, você vai pro carnaval, tá lá curtindo, né? De repente um taca uma garrafa no outro, pega em você e aí? Ou um caça confusão com o outro, né? Ou um grupo de pessoas caça confusão umas com as outras. Um puxa a arma, dá um tiro e a bala pega em você. Sei lá, irmãos, tudo pode acontecer, né? Então, as brigas são uma das consequências que o carnaval pode trazer, né, à vida das pessoas. Então, o carnaval não é nada bom, né? Não é nada bom. E por último também, roubo, né? Roubos é o que acontece nos carnavais. Então, carnaval é um momento que muitos bandidinhos aí, muitos ladrões aproveitam para fazer o seu arrastão, né? Para fazer a sua feira, para limpar mesmo as pessoas. Então, no carnaval acontece muito isso, irmãos. As pessoas roubam carro, celulares principalmente, né? Enfim, acontece muitos e muitos roubos no carnaval. Então, assim, são muitas consequências que o carnaval pode trazer para a vida das pessoas. E eu encerro esse estudo dizendo o seguinte, fazendo a pergunta: será que vale a pena trocar um pequeno momento de prazer, que é o carnaval, né? Porque realmente é um pequeno momento de prazer, são pequenos dias ou horas de prazeres, por uma vida eterna ao lado de Cristo, por uma vida eterna, por uma vida inteira de comunhão com Cristo, com Deus? Não vale a pena, irmãos, não vale a pena.
Então assim, irmãos, essas coisas que satisfazem a carne são momentâneas. Mas a nossa intimidade com Deus, o nosso dia a dia com Deus, né, a nossa comunhão com Deus, ela é eterna. Então, irmãos, assim que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. E que Deus possa te dar força, talvez você que está ouvindo esse vídeo, você que está sendo tentado aí para o carnaval. Meu irmão, fica firme em Cristo Jesus. Eu oro pela tua vida e peço ao Espírito Santo para que Ele possa te fortalecer, que você possa preencher a sua mente, preencher a sua vida com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Quando você se sentir fraco, quando chegar esses momentos, preencha a tua vida, preencha a tua mente, preencha o teu coração com as coisas de Deus. Vai ouvir louvores, ouvir pregações, conversar com pessoas que têm realmente compromisso com Cristo. Se retira, meu irmão, fuja, vai para a casa de alguém, vai passear, vai para um lugar onde você pode se afastar, né, dessas coisas, né, dessa festividade que tanto tem destruído a vida de muitas e muitas pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Espero poder ter ajudado você a aprender mais um pouco a respeito do carnaval, né? E que Deus possa estar assim te iluminando e que nós possamos continuar firmes em Cristo Jesus, porque Jesus está voltando e que nós possamos permanecer fiéis a Ele até o fim.